Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, versos 1 a 10. Êxodo 32, versos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós olhamos para esse livro de Êxodo, nós muitas vezes olhamos para as pequenas histórias que nele estão, e a gente olha para a desobediência do povo de Deus, e a gente sente até certa raiva desse povo, porque tanta coisa esse povo viu, tanta coisa Deus operou no meio daquele povo, tanta coisa o Senhor fez de modo milagroso na vida deles, e eles tomam algumas atitudes que vão contrários às exigências de Deus, a servir a esse Deus vivo. E uma dessas coisas pode ser, uma dessas cenas que podem trazer no nosso coração esse tipo de sentimento de ira contra esse povo, de indignação contra esse povo, é justamente essa que nós acabamos de ler. O povo que, na ausência de Moisés como liderança, pediu para que o seu irmão Arão, que já era o sacerdote, fabricasse um bezerro de ouro, para que eles pudessem então ter essa figura de Moisés substituída e ter esse bezerro de ouro como seu novo guia agora para a terra prometida. E a gente fica olhando para essa história e a gente fala: a gente nunca vai fazer um negócio desse. E é óbvio que a gente não vai. Com certeza, se a gente colocar um bezerro de ouro aqui na frente, você não vai prestar culto a esse bezerro. Eu estou errado. Ninguém aqui vai fazer isso. Ninguém vai, em sã consciência, vai se curvar diante de um bezerro de ouro. Mas, no entanto, queridos, todas as palavras, todos os textos da Escritura, eles são atemporais, no sentido de que eles ensinam todas as gerações, desde esse momento até a última geração a qual Jesus vai retornar. Sabendo disso, esse texto precisa de alguma forma nos instruir, precisa fortalecer as nossas bases de crença e precisa muitas vezes nos confrontar. Mas quem precisa de confronto quando o assunto é idolatria, não? A gente acha que idolatria está muito longe. A gente acha que idolatria
é apenas uma pessoa se curvar a uma imagem que é fabricada pelas mãos humanas. Mas será que é realmente isso? E é isso que a gente vai perceber nesse texto. Essa cena, queridos, ela acontece num lugar chamado Monte Sinai. Depois que o povo saiu do Egito, eles peregrinaram durante 3 meses e chegaram exatamente nesse lugar, que é uma região montanhosa, e ali eles permaneceram por cerca de 2 anos. Inclusive, desde o capítulo 19 desse livro de Êxodo até Números capítulo 10, ou seja, quase aí 3 livros, se passam nesse lugar chamado Sinai. E justamente o evento mais significativo dessa, que é uma das partes do livro de Êxodo, que é a entrega da lei, que abrange aí desde o capítulo 19 e vai até o capítulo 24, na verdade 34, né? Esse é um momento muito peculiar na vida do povo de Deus, porque eles tinham recebido a liberdade, mas agora a liberdade ela deveria ser normatizada. E é assim que o Senhor sempre faz com o seu povo. Ele não nos chama para uma liberdade libertina. Ele nos chama para uma liberdade, mas uma liberdade conforme a sua vontade, o que na verdade é a verdadeira liberdade. E então nós chegamos nesse momento que o Senhor entrega a lei a esse povo. E na verdade a gente precisa entender que esse momento é significativo, não apenas porque Moisés traz as tábuas da lei para o povo de Deus, mas o Senhor ainda se preocupa em mostrar o seu poder naquele contexto, para que o povo de Israel ainda perceba o que está envolvido ali. E para que os irmãos entendam a vivacidade dessa cena, eu convido você para que abra lá no capítulo 19. E ali nós entendemos qual é a ambientação, o que está acontecendo, como é que Deus se revela para Moisés e para o povo, para que eles tenham a plena certeza de que o Deus que eles estão servindo é um Deus que é tanto amor, mas é um Deus também que é um Deus poderoso e que se manifesta muitas vezes com ira. Capítulo 19, versos 16 a 19. O texto diz assim: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o céu, sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Agora, adiante um pouquinho, vai lá para o capítulo 20, versos 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de quê? A fim de quê? Não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Meus irmãos, que cena é essa? O monte tremendo, nuvens negras sobre aquele monte, e o monte saindo fumaça, e Deus falando de maneira que o povo estava ouvindo, e o povo estava morrendo de medo daquela situação. Mas Moisés disse: olha, aqui o Senhor não quer amedrontar vocês, o Senhor quer que vocês percebam que Ele tem que ser temido, e que o coração de vocês, diante desse Deus que precisa ser temido, precisa ser fiel a Ele. Isso, capítulo 20, capítulo 32, nós já vemos uma outra situação. Nós estamos prestes então a estudar um contexto que mostra um momento em que a idolatria, ela causou um grande estrago
na vida do povo de Deus. Mas nós precisamos definir o que é idolatria. Idolatria, queridos, é confiar nas coisas criadas e não no Criador para nossa, perceba, para nossa esperança, para nossa felicidade, para nossa relevância e para nossa segurança. Isso é idolatria. É confiar não no poder de Deus, mas confiar em algo que é criado, seja materialmente, seja uma criação na nossa mente, que pode proporcionar de maneira enganosa algum tipo de esperança, felicidade, relevância e segurança. E era isso que o povo de Israel queria. E não é isso que nós queremos hoje? E não é isso que nós estamos esperando? E não é isso que nós estamos buscando a nossa vida inteira? Esperança, felicidade, relevância e segurança? Não é isso? Relevância, talvez social, com bens materiais, status financeiros, companhias de alta sociedade, diplomas. Esperança, ideologias políticas, que naquele político A ou B, esse país terá uma nova cara. Felicidade na internet, na rede social, na comida. Segurança no dinheiro. Não é isso que todos nós queremos? Mas isso pode se tornar um ídolo para nós. Já entrando no texto, verso 1, nós percebemos que a idolatria, ela tem umas características muito bem definidas. Tanto a idolatria a esse bezerro de ouro, quanto as nossas idolatrias contemporâneas, essas que eu disse, e outras mais que vão surgindo. Normalmente, queridos, a idolatria, ela atende aos desejos imediatos e egoístas. Perceba como que a gente consegue identificar isso no texto. Que a idolatria, ela atende a desejos imediatos e egoístas. Verso 1 vai nos dizer que Moisés estava demorando muito. O Senhor tinha chamado Moisés lá naquele texto que nós acabamos de ler, no capítulo 19, capítulo 20, que Moisés havia entrado naquela nuvem escura onde Deus estava, no topo do monte, daquele monte. E passam-se então cerca de 40 dias e Moisés não desce. Moisés não dá nenhum sinal de vida. E aqui essa palavra Moisés se demora, tem uma intenção de dizer que Moisés se desleixou da gente. Moisés foi procurar os seus interesses. Moisés foi cuidar da sua vida lá com Deus e abandonou o povo. Alguns falam de 2 milhões de pessoas que estavam naquele povo desde a saída do Egito. E então o povo começa a dizer: Moisés já está demorando demais. E nós não sabemos o que aconteceu com ele. Moisés, como nós já dissemos, era o mediador, e sem ele o povo precisava de um substituto rápido. Eles não estiveram completamente envolvidos com uma identidade de povo de Deus. E o que significa ser povo de Deus? Eles ainda não tinham entendido isso. Esse Moisés que eles estavam dizendo, este Moisés, mostrava que eles tinham até um certo desdém por ele. É como se a gente dissesse, esse tal de Moisés. Não é assim que o goiano gosta de falar? Esse tal aí. Como é que nós entendemos que esse povo estava com desejos egoístas e a própria idolatria é alimentada por desejos egoístas? Eles não estavam dando a mínima importância para a vida de Moisés. Eles não estavam dando a mínima importância para o que talvez fosse uma realidade na vida deles e na mente deles, porque alguma coisa aconteceu com Moisés. A gente não sabe o que, mas se alguma coisa aconteceu com ele, isso não é problema nosso. Isso é problema dele lá no monte onde ele está. Então perceba, queridos, que a partir de um desejo egoísta,
de ter um desejo saciado, um desejo de ter uma direção, eles ignoram completamente o paradeiro de Moisés, para que então tenham outros sentimentos, outros desejos, para que eles sejam conduzidos. E esses desejos imediatos também, que a idolatria traz, que é egoísmo, é um desejo imediato, que muitas vezes desejos imediatos nos levam a posturas idólatras. A gente toma atitudes que normalmente revelam que a nossa confiança está nas nossas mãos e não nas mãos de Deus. Eles dizem: faze-nos deuses, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Desejos imediatos, ou seja, nós já estamos aqui tempo demais, nós já queremos sair desse lugar, nós já queremos adorar um outro tipo de Deus, nós já queremos que as nossas necessidades sejam supridas de uma outra maneira. Então, Arão, toma a sua atitude como sacerdote e faze-nos deuses que vão adiante de nós, ou seja, deuses que sejam conformes nossos desejos. Lá em Gênesis diz que o homem foi criado à imagem de quem? Aqui, normalmente a idolatria quer deuses criados à nossa semelhança, aquilo que nós achamos que é necessário para a nossa vida. Então perceba que a primeira questão desse texto é que a idolatria, ela atende a desejos imediatos e egoístas. Verso 2 ao verso 4, nós percebemos uma outra característica da idolatria, de um coração que está envolto à idolatria. A idolatria, ela corrompe uma boa dádiva de Deus. Sempre que você entender que existe um tipo de idolatria, normalmente ela vem de coisas que são boas, não de coisas ruins. E olha o que esse texto diz a respeito disso. Verso 2 ao verso 4. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Queridos, esse pedido que Arão faz para esse povo, de tirar os brincos de ouro e trazer esses brincos para a oferta, nos lançam algumas questões. E uma delas é a seguinte: de onde veio tanto ouro se esse povo há 3 meses atrás era escravo? Você já parou para pensar nisso? 400 anos de escravidão sem receber R$1 por conta do seu trabalho. E 3 meses haviam se passado entre a sua saída e até esse momento. De onde esse povo tinha ouro? Onde é que esse povo arrumou ouro? E aí a gente precisa voltar um pouquinho. Volte aí no capítulo 12, apenas 2 versículos, versos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. É daqui que o povo tirou o ouro. Ou seja, a idolatria, ela corrompe uma boa dádiva de Deus. O ouro veio lá daquele acerto trabalhista de 400 anos. O povo despojou os egípcios daquilo que eles haviam sido despojados durante 400 anos, e eles levaram esses tesouros para a terra prometida. E um dos objetivos de Deus permitir que isso acontecesse era para que eles construíssem o tabernáculo, construíssem a Arca da Aliança, construíssem os elementos e a mobília que haveria ali dentro. Mas ali, naquele momento, o povo entendeu que a gente precisa de um novo Deus. E o que Arão fez? Peguem aquele ouro que Deus deu para vocês lá no Egito e tragam para cá, porque nós vamos fazer um outro Deus. E é aqui que Deus nos mostra que a idolatria, ela é sempre ligada à boa dádiva de Deus.
ela corrompe aquilo que Deus nos dá de melhor. E é interessante também porque a própria idolatria, ela corrompe a liberdade. O povo de Deus, quando teve essa intenção de fabricar um Deus, eles não estavam agindo conforme a liberdade que eles tinham já. Não perceba que o ídolo não tem a intenção mínima de trazer libertação para o povo, mas o ídolo tem a intenção de trazer cativeiro. Ou seja, ninguém estava ali impondo absolutamente nada, ninguém estava forçando o povo a fazer nenhum tipo de bezerro, nenhum tipo de ídolo, mas a liberdade que o povo de Deus tinha naquele momento foi tão corrompida que eles utilizaram a sua liberdade para pecar contra o Senhor. Esses são os deuses que te tiraram do Egito. Olha a verdade que começou a tomar conta do coração deles. Quando eu disse anteriormente que o povo ainda não tinha na sua mente muito bem fundamentado o que era ser igreja, o que era ser povo de Deus, é aqui que se revela. A quem eles estavam atribuindo a liberdade? A quem eles estavam atribuindo um estado de liberdade que agora eles estavam desfrutando? Não de Deus. Eles não estavam atribuindo a Deus esse estado de liberdade, mas ao bezerro. Isso não acontece conosco? A quem nós atribuímos a nossa liberdade financeira? Não é do seu trabalho? Não é da sua inteligência? Não é da sua capacidade? Não é porque você foi sagaz naquele negócio? Não é isso que a gente faz? A quem você atribui o seu diploma? Não é a sua intelecto, o seu intelecto? A quem você atribui a compra da sua casa, do seu automóvel? Não é porque você soube fazer aquele negócio bem feito? Isso não é um ídolo? E o povo estava dizendo: olha, não foi Deus que nos deu essa liberdade, foi esse bezerro aqui. Então a idolatria, ela corrompe a sua visão de liberdade. O que está corrompendo a visão de liberdade feminina hoje? Não é as grandes lutas e os grandes atos que muitas têm implementado, dizendo: se nós não agirmos assim, nós não vamos ter a nossa dignidade, a nossa liberdade feminina. É claro que eu não estou negando aqui que existe uma certa imposição de um machismo na sociedade. Claro que existe, mas nós nunca conseguiremos liberdade verdadeira a partir das nossas atitudes, dos nossos atos isolados da palavra de Deus. Então, o marxismo não vai salvar o mundo, o feminismo não vai salvar o mundo, nada disso vai trazer a liberdade verdadeira para o ser humano, enquanto nós não observarmos o que o Senhor está dizendo sobre liberdade. E tudo aquilo que disputa o nosso coração e a nossa visão de liberdade é um ídolo para nós. Liberdade corrompeu a dádiva de Deus. Na verdade, a idolatria, ela corrompeu a liberdade que Deus tinha dado a esse povo. A idolatria tinha corrompido aquilo que eles tinham recebido lá no Egito. A idolatria corrompeu até mesmo o sacerdócio de Arão. Pelo menos 3 coisas Arão deveria ter feito e não fez. E Arão era a pessoa que mais tinha condição de confrontar o povo naquele exato momento. A primeira coisa que Arão deveria ter feito era coibir aquela ação. O que se espera de alguém que conhece a palavra de Deus, o que se espera de alguém que tem o sacerdócio sobre si, é coibir uma ação coletiva, principalmente, a respeito de uma disputa que estava acontecendo no coração do povo. Ele não fez. Arão também errou, o seu sacerdócio foi corrompido pela idolatria, porque ele usa certa liberdade para criar um ídolo para o povo. Está percebendo? Que a gente utiliza as nossas habilidades, o nosso intelecto, aquilo que Deus nos capacitou para ser, para fazer disso um ídolo. E foi exatamente isso que Arão fez.
E ele então, a terceira coisa que Arão faz e que ele não deveria ter feito, ele convoca uma festa ao verdadeiro Deus junto com o bezerro de ouro. Está percebendo? Lá no verso de número 5, Arão diz, na verdade, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disso, amanhã será festa a quem? A quem? Meus queridos irmãos, a inabilidade de Arão aqui fica muito evidente. O desvio que Arão permitiu que o povo tivesse, sem que ele se contrapusesse a isso, fez com que ele misturasse o culto ao verdadeiro Deus com aquele bezerro que acabaram de nascer da mente dele. Então perceba o quanto a idolatria corrompe até o que não deveria ser corrompido, que é o sacerdócio. Não é algo inofensivo. Nossa cultura hoje está tendo uma disposição em chamar de hábito, de meta, de hobby, aquilo que a Escritura diz que é um ídolo. Não chame de hábito, meta ou hobby aquilo que a Escritura está dizendo que é um ídolo. Isso está corrompendo o seu sacerdócio universal. Porque é isso que a Escritura diz. Cada um de vocês, cada um dos crentes espalhados por toda a terra é parte de uma nação de sacerdotes. Pessoas regeneradas por Jesus Cristo, que têm a responsabilidade de zelar por sua espiritualidade, por sua fidelidade e de manter-se fiel à Escritura. Não chame de hobby, de meta ou de hábito aquilo que o Senhor diz que é um ídolo. Verso 5 e verso 6, então nós acabamos de ler, e mostra que a idolatria, olha que interessante e trágico tudo isso. A idolatria, ela pode se misturar e se justificar com uma vida religiosa. Idolatria atende a desejos imediatos e egoístas. A idolatria, ela corrompe uma boa dádiva que o Senhor nos dá. A idolatria corrompe a liberdade que Deus nos dá. A idolatria corrompe o sacerdócio. E a idolatria pode se misturar e se justificar em meio a uma vida religiosa. Olha só o verso 5 e verso 6. Vendo Arão isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Arão fez o ídolo, Arão fez o altar, Arão fez uma pregação, Arão apresentou ofertas sacrificadas ao Senhor, e Arão, com tudo isso, fez com que o povo se alegrasse. Está percebendo o momento de culto? Ídolo, altar, pregação, oferta, alegria. Isso mostra que ser religioso não te blinda de ter um ídolo infiltrado no teu coração. Ser um religioso de domingo, de vir para a igreja, sentar no banco, ouvir o sermão, ouvir falar de Deus, levantar a tua mão no louvor, bater palma, assistir um momento de sacramento, não te blinda contra um ídolo. Arão fez o serviço completinho. Arão preparou um terreno completo para um culto. E aqui a gente percebe o quanto o ídolo é sutil. Quando a gente trata ele como um hábito, quando a gente trata ele como algo normal, quando a gente trata ele como uma meta de vida, o ídolo é sutil. A gente pode ter a sensação de estar vivendo no centro da vontade de Deus, quando na verdade o ídolo está ali instalado. É como um parasita, e a gente não está percebendo, tirando a nossa vitalidade, tirando a nossa vontade, tirando a nossa fome por Deus. E aqui a cena se encerra lá no pé do Monte Sinai. E a partir do verso 7 até o verso 10,
nós temos outra cena acontecendo lá no monte, lá no topo do monte. Verso 7 ao verso 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. As reações que Deus tem diante da idolatria no meio do seu povo são muito bem definidas. Primeiro que o Senhor faz aqui, diante dessa corrupção do povo de Deus, ele se desgosta. Ele se desgosta do seu povo, a ponto de chamá-lo não mais meu povo. Do que o Senhor chama agora esse povo? Falando com Moisés: o teu povo. Não é o meu povo que está ali. Olha o desgosto que Deus tem ao ver toda essa situação acontecendo. O teu povo, que você fez, que você tirou do Egito, apesar do povo já saber o que fazer. Aqui o povo não estava ignorante. Os 10 mandamentos, inclusive, foram dados lá no capítulo 20. E esse é a quebra dos 2 primeiros mandamentos. E o povo sabia exatamente o que ele deveria ou não fazer. Uma segunda reação que nós percebemos de Deus diante dessa corrupção generalizada: Deus expõe o coração deles. Deus expõe o coração desse povo ao dizer que eles são um povo de dura cerviz. E aqui nós vemos características de joio. Como que nós entendemos que a dura cerviz é uma característica do joio? Aquele joio que é mencionado lá no Novo Testamento, onde Jesus fala que na igreja nós temos tanto o trigo quanto o joio. Qual que é a grande diferença entre um e outro? Eles crescem juntos, mas só quando eles estão numa fase de maturação já, é que você consegue perceber quem eles são. E qual é a característica do joio em relação ao trigo? O trigo, quando ele amadurece, quando ele está próximo da sua colheita, ele se curva. O joio não. O joio está sempre lá, para cima, duro, de dura cerviz. O povo estava recebendo bom alimento espiritual de Deus. A sua presença estava indo com ele. De dia, o povo tinha uma nuvem que o acompanhava. De noite, o povo tinha uma coluna de fogo. Isso é nutrição que Deus faz com o seu povo. Mas a despeito desse cuidado de Deus com o povo, o joio não se curva. Esse povo de Israel não se curvou diante de Deus. Corromperam a dádiva que Deus nos deu, corrompeu o sacerdócio, corrompeu aquilo que de melhor o Senhor havia dado. E a última reação que nós percebemos nesse texto relacionado ao Senhor é que ele intenta destruir esse povo. Meus irmãos, a idolatria é uma cópia muito barata de Deus. A idolatria, ela faz promessas que ela mesma não vai poder cumprir. E que no final, aqueles que não se consideram ou que não consideram a limpeza da sua casa, do seu coração e permanecem com ídolos ali, no final, eles serão destruídos. Inclusive, essa é a sequência da mensagem. O que o Senhor vai fazer com esse povo agora? O que o Senhor vai fazer com esse povo que se desviou de tal forma que corrompeu tanta coisa? São sermões próximos. Então percebam, queridos, que a idolatria é algo muito sério na vida do povo de Deus. A idolatria que não é apenas adoração a bezerro, a uma imagem específica, mas aquilo que pode nos trazer algum tipo de esperança, felicidade, é um ídolo. E aqui nós fazemos algumas conclusões nesse texto. Primeira coisa que nós concluímos nesse texto, e repetindo e reafirmando aquilo que nós já dissemos: a idolatria surge em corações imediatistas e egoístas. Tudo que você quer ali, rápido, a partir da sua vontade,
Seja uma nota boa na faculdade, o que você vai fazer sem estudar? Vai colar. Tudo que você quer acumular de bens nessa vida a partir de uma rapidez, não estou dizendo que isso não seja possível de forma lícita, mas muitas vezes acontece por meio de quê? Sonegação de imposto. Sempre o ídolo vai alimentar esses desejos imediatistas e egoístas, não considerando inclusive as pessoas às quais nós temos que passar por cima. A idolatria, segunda questão, corrompe as bênçãos de Deus e as torna em problemas. A idolatria sempre vai corromper algo que deveria ser uma bênção para nós. Em terceiro lugar, de conclusões, a idolatria pode se instalar, mesmo onde há a presença de Deus, mesmo onde há a presença abundante de Deus, a idolatria pode se instalar. Uma vida religiosa pode ser alvo de uma idolatria. Eu quero então fazer 3 aplicações práticas para o nosso dia. A primeira aplicação que nós fazemos diante desse texto é que ser cristão, queridos, é crer em Deus mesmo sem ver. Crer sem ver. Vocês acham que a demora de Moisés lá no monte foi um acidente? Foi algo imprevisto? Deus não tinha isso nem no seu coração? Havia um erro ali de datilografia, Deus teve que corrigir. A demora de Moisés ali naquele monte, queridos, não foi um acidente. Foi uma prova para o povo. Deus poderia ter dado aquelas tábuas prontinhas para Moisés. Não precisava nem dele subir. Deus podia ter pegado aquelas tábuas e entregado para Moisés ali. Mas ele não fez. Ele chamou Moisés durante 40 dias, lá em cima daquele monte, para que o povo que estava lá embaixo do monte fosse provado. Ou seja, ser cristão, ser povo de Deus, é crer, mesmo que você não esteja vendo o extraordinário, mesmo que você não esteja vendo o mar se abrir na sua frente, mesmo que talvez o que esteja na sua frente seja o silêncio daquela montanha onde Moisés deveria estar descendo, mas não está. E não querer resolver as coisas com as próprias mãos, muitas vezes contrários à palavra de Deus. O ídolo sempre se instala onde nós achamos que Deus não pode suprir. O povo achava que Deus não estava mais suprindo a eles. Então eles tinham que dar um jeitinho. Tinham que tirar aquela cartinha na manga para dar um jeito na situação. Fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Segunda aplicação que nós fazemos nesse texto, queridos. Cuidado para que as bênçãos não se tornem a sua pedra de tropeço. Cuidado, queridos, irmãos e irmãs, para que a sua carreira não se torne um ídolo para você. Cuidado para que a sua faculdade, o seu concurso, a sua propriedade no campo de final de semana, a segurança da sua casa não se torne um ídolo para você. Como é que isso pode se tornar um ídolo? A carreira pode se tornar um ídolo? Pode. Você trabalha tanto, com a expectativa de alcançar coisas grandes nessa vida, que você faz com que aquele ídolo te proporcione aquilo que Deus pode te proporcionar, e só Ele. Você estuda tanto para um concurso, que a sua vida agora começa a ser pautada, inclusive os domingos, a essa finalidade. Ou seja, passar no concurso está na tua mão, corre atrás. A sua propriedade de fim de semana que você tanto lutou, que você tanto desejou, né? Começa a ser agora o seu ídolo, porque é lá que você vai passar os domingos, os dias do Senhor. E a segurança da sua casa pode ser o teu ídolo também. Porque a gente muitas vezes está com medo de sair das nossas casas, de vir adorar o Senhor, de participar de momentos tão belos como esse que nós estamos tendo, sacramento, ser do Senhor, comunhão com os irmãos, com medo talvez do Covid. E achando que o centro da nossa casa é a segurança que nós vamos ter. Querido, saiba que isso pode se tornar um ídolo na sua vida. E idolatria sempre vai trazer malefícios para você.
porque você está tornando uma bênção de Deus em algo que está sendo ruim para você. Ou seja, uma carreira que poderia ser abençoada, não vai ser tão abençoada. A sua faculdade, aquele concurso, a sua propriedade, a sua casa, que deveria ser a sua segurança, está trazendo muito mais desgosto do que prazer para a sua vida. E em último lugar, analise a sua vida com Deus, queridos. Pois o ídolo, ele pode se instalar mesmo na aparência religiosa. Mesmo naqueles domingos que você vem para a igreja, você está aqui certinho, todo domingo você está aqui. Mesmo quando você faz aquela postagem daquele versículo lá na rede social, que você gosta de mandar de manhã, não é mesmo? Você manda aquele versículozinho no grupo da família. Aqueles jargões que você às vezes fala, misericórdia, glória a Deus. Isso é religiosidade. Isso não te blinda contra uma vida que pode estar permeada com ídolos. Esse tipo de religiosidade não nos afasta desses ídolos, mas nos enchermos do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito Santo, todos os dias se alimentando dele, se expondo à luz de Cristo. Façamos esse questionamento: será que nós estamos vivendo só mera religiosidade, confiando em ídolos, ou de fato nos entregando e confiando sempre na direção de Deus para nos levar para a Nova Jerusalém? Lembrando que o ídolo, o verdadeiro Deus, ele sempre vai suprir as nossas necessidades de esperança, de felicidade, de relevância e de segurança. É isso que o Senhor tem para nos dar. Os ídolos podem prometer tudo isso, mas nenhum deles tem a capacidade de cumprir essas promessas, porque nenhum deles tem vida. Mas nós servimos a um Deus vivo, um Cristo que morreu, mas um Cristo que ressuscitou, para a glória de Deus e para o nosso bem. Vamos orar. Deus Santo, nos abençoe, Pai, com essa atitude de sempre policiar o nosso coração para expulsar os ídolos que se instalam nele. Nos dê esse senso crítico sobre nós mesmos. Não nos permita viver uma vida cristã que não indaga, muitas vezes, a estagnação da vida. Porque é isso que nós vivemos muitas vezes, ó Deus. Uma vida que não questiona a saúde espiritual, a saúde do nosso coração. Não questiona onde nós estamos depositando a nossa confiança. Apenas vai vivendo. E a sua palavra é muito clara, que o Senhor não divide aquilo que é seu, que o Senhor não divide espaço no coração com nenhum ídolo, e cabe a nós, nesse processo de santificação, colocar esses ídolos para fora, colocar esses ídolos que muitas vezes nós queremos deixar lá no cantinho, para que ninguém veja, mas que o Senhor nos ajude a ter essa disposição, a ter esse coração que realmente é limpo e ornamentado para o Espírito Santo. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.